Olá, seja bem-vindo ao Pod Brown, o seu podcast de histórias e negócios. Você está no formato Colunas do Pod Brown e hoje temos mais um episódio da coluna da Giane. Seja bem-vinda, Giane. Obrigada, Mara. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. E aí, tá afiada para a coluna de hoje? Acho que estou. Temos muito o que falar hoje e temos também um entrevistado. Sim, temos o Márcio Primor, meu sócio, esposo, companheiro. Vamos ver o que ele tem para dizer na nossa parte administrativa, né? Que essa é a especialidade dele. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, muito obrigado. Você foi muito citado no primeiro episódio. É mesmo? Daí tanto que a gente falou, não, você vem para o segundo também, porque você é uma pessoa que precisa estar no segundo episódio. Ótimo, excelente. Agradeço aí a oportunidade. E vamos falar um pouquinho da nossa história junto aí. Muito legal. E falando da história junto de vocês, até falei para a Giane, né? Eu achei muito legal a história de vocês. A Giane é uma mulher de fibra que veio com toda essa garra no mercado imobiliário, né? Descobrindo, desbravando, né? E buscando conhecer todos os processos para, a partir daí, né, profissionalizar e tudo mais. Você veio de outra área e aí passou a atuar nesse segmento. Como é que foi para você essa transição de carreira aí? Pois é, eu tenho mais de 15 anos na área multinacional, antes de entrar na imobiliária. Então, hoje, 25 anos de experiência, 15 deles na área de multinacional, na área de compras, onde eu trabalhei muito na gestão e eu fazia as compras de serviços do Brasil todo, da multinacional que eu trabalhava. Então, isso me trouxe muita experiência para dentro da imobiliária, que principalmente na parte de gestão de pessoas, processos e contratos. Me ajudou muito. Você trouxe essa experiência. Exato. E você já participava junto com ela, né, quando ela estava atuando? Isso. Quando eu pedi a conta da multinacional, que nós voltamos para Ponta Grossa, a gente ficou um tempo pensando no que nós iríamos fazer. Então, eu procurei alguma coisa na minha área aqui em Ponta Grossa e não achei, porque as empresas não pagavam bem na época, né? E nós aí com cinco pessoas na família, era muito difícil da gente se manter. Né? Visto isso, o que eu falei? Vamos para Curitiba, né? Porque Curitiba paga melhor e tudo mais, fui para Curitiba. E quando eu fui para Curitiba, nós conversamos entre nós em casa e falamos, tá no momento já de você começar a ir para o mercado, tentar buscar alguma coisa na tua área, que é a tua área de vendas, onde você realmente sabe fazer e gosta de fazer e tem um dom. Ela nasceu, né, com um dom de vendas. Então, eu comecei em Curitiba, trabalhando, fiquei uma semana procurando, que vi que não ia ter nada. Fui para Curitiba, fiquei lá, eu ia toda segunda-feira, voltava no domingo, e ela começou no mercado de trabalho, encontrou esse nosso sócio na época, chamou ela para trabalhar junto na imobiliária. Ela começou trabalhando lá, gostou, e nesse meio tempo nós conversamos com o sócio, em torno de 2 meses, 3 meses mais ou menos, que ela estava trabalhando. Nós chamamos ele e falamos, minha esposa gostou e a gente precisa saber se você aceita nós como sociedade ou então eu vou montar uma imobiliária para ela e nós vamos começar do zero porque ela gostou. Uhum. E aí, rapidamente, ele já nos deu a resposta, ficou 2 dias, já deu a resposta, e compramos a parte que precisava ser comprada, tudo mais, e a sociedade começou, nesse ponto. E como é que foi, Giane, esse início? Foi... É um início difícil, de processos, né? De estruturação de processos e também... Ainda mais pelo fato de não ter experiência, né? Aham. Você não tinha mesmo Sim. experiência nenhuma, então realmente tinha começado do zero. Então eu fui conhecendo aos poucos o mercado e a gente foi se adaptando e as coisas foram fluindo, né? Conforme os negócios iam aparecendo, a gente ia aprendendo
e surgindo novas oportunidades de crescimento no ramo imobiliário, né? Que inicialmente a gente começa com vendas. Todo mundo começa assim, né? O corretor autônomo, ele começa com vendas apenas. Aí surge o braço da locação, uma coisa ou outra, aí você tem que ter o entendimento da parte administrativa, porque precisa saber muito dessa área, porque já envolve contratos, envolve muitas pessoas, envolve imóveis de outras pessoas que você vai cuidar, né? Então, é uma coisa muito séria a locação. Você vai estar cuidando do imóvel de alguém, né? Administrando aquilo e também prestando serviço para o inquilino, né? Então, aí envolve bastante a área administrativa, que é bem difícil, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter pessoas que saibam fazer toda esse contato das duas partes, né? Porque existe muitas negociações entre inquilino e proprietários que é muito difícil. Eu imagino. Quem vai procurar um imóvel, às vezes não sabe o quanto é difícil fazer esse intercâmbio entre um e outro, sabe? É muito complicado. Complexo, né? Foi mais ou menos uns 6 meses aí depois que começou a imobiliária, que nós começamos com a locação, mais ou menos isso. E eu trabalhava em Curitiba e na parte da noite, final de semana, quando eu voltava embora, a gente começava a montar os processos, ajudar eles em contratos. Então, desde o começo, nós estávamos juntos, eu trabalhando praticamente 2 turnos, né? Trabalhava em Curitiba, daí na empresa, e também multinacional. E à noite e finais de semana eu ajudando nos processos, nos contratos, ia montando os processos mesmo, como é que ia ser feito, planilhas de fechamento. Então, assim, foi um tempinho aí, esses 2 anos, até a gente realmente definir que eu estaria voltando para Ponta Grossa, pedir a conta novamente. E daqui a pouquinho já passo para vocês né, como é que foi essa história do retorno, né? Tem uma pergunta dessa, né? Ah, não, fale aí já. Pode falar. Já pode falar como é que você vai daqui a pouco. Vou ficar esperando. Então vamos falar já. Então, quando decidimos, quando decidi retornar, eu sou muito detalhista. Quando eu decidi retornar, pedi a conta novamente, voltei para Ponta Grossa. E nós, nesse meio tempo, estávamos com 5 funcionários. Era eu, a Giane, uma secretária e um administrativo. Daí entrou também, quando eu voltei, entrou a esposa do sócio também. Então era nós praticamente que estava tocando a imobiliária. Eu, na parte administrativa, junto com a sócia, esposa do antigo sócio, e a Giane na parte comercial com o sócio, porque ele também era o comercial. Os dois trabalhavam dessa maneira. E eu fazia todos os processos. Então, você imagine, quando nós voltamos, a gente estava, quando eu vim embora, a gente devia estar mais ou menos com uns 80 imóveis, mais ou menos, nessa quantidade. E eu tinha que fazer boleto, eu tinha que fazer pagamentos, eu tinha que fazer fechamento de inquilino, fechamento de proprietário, fazer pagamento de condomínio. Era eu e eu, num espaço de 3x10. Então nós tínhamos, era praticamente o dobro desse lugar que nós estamos aqui, quando nós começamos. Então isso para nós foi legal, sabendo onde que nós estamos hoje, né? Quantidade de 15, 16 pessoas que nós temos hoje na imobiliária. É bacana a gente ver esse crescimento. Esse crescimento. E nesse momento que você estava ali nesse espaço, assim, você imaginava que vocês chegariam, que vocês estariam com essa quantidade de pessoas, que vocês cresceriam dessa maneira ao longo desse tempo? E não em crescer, eu digo assim, muitos funcionários e tal, mas assim, com uma carteira bacana de clientes, crescer profissionalmente também. Vocês, qual que é? Porque às vezes a gente está muitas vezes num projeto, algo assim, você tem que ter muita firmeza daquilo que você quer, né?
Você tem que aquela questão do propósito, né? Que nem você acreditar mesmo, né? O podcast, por exemplo, é uma questão complexa. Você tem que são vários processos e tudo mais, mas a gente acredita no projeto, a gente sabe do potencial, né? Você sabia do potencial? A gente sempre confiou no nosso trabalho, no nosso potencial, e a gente tinha, assim, acredito que não como está hoje, mas numa quantidade grande de locações, uma quantidade grande de funcionários. Acredito que não como nós estamos hoje. Sim. Eu acredito que hoje nós estamos entre, pelo menos as 10 imobiliárias de Ponta Grossa, eu me coloco nessa condição hoje. E no começo, a gente não imaginava que ia chegar tão longe, porque é trabalhoso. Sim. A gente começar devagarinho, honestidade. Nós somos aqui de Ponta Grossa, eu sou aqui de Ponta Grossa, a Giane está aqui, eu acho que uns 20 e poucos anos, 30 anos. E a gente sempre teve na cabeça que a gente queria fazer a coisa certa, como eu sempre fui ensinado pelos meus pais, fazer a coisa certa, não enganar ninguém. Então, tudo isso demora um tempo para você conseguir alcançar sem lograr ninguém, né? É mais formiguinha, É mais trabalho formiguinha, nesse caso, trabalho né? bem formiguinha. Aham. Nós tínhamos uma meta, né? Sim. Depois, acho que de 4 anos aí de imobiliária, nós colocamos uma meta nossa, particular, vamos dizer assim, que a gente queria chegar. E se a gente chegasse naquele número, a gente não almejava mais tanta coisa, que aquilo era suficiente. Então, a gente conseguiu chegar nessa meta, eu acho que até antes do prazo que a gente estipulou, e a gente tentou manter essa meta. A gente passou um pouco, né, claro, é natural daí, mas a gente nunca tentou ir muito além, né? Como eu te falei lá no primeiro episódio, a gente, quando espicha demais, eu acho que você começa a querer ter muito, se você quer cuidar bem, né? Sim. Você não consegue muita coisa, então... Você não consegue trazer o mesmo tipo de trabalho, a mesma entrega, né? Isso. Para uma quantidade maior. Exatamente. Lembrando um pouco, quando eu voltei ainda de Curitiba, a dificuldade que eu tive e o medo que eu tive de manter as contas, né? Porque assim, eu trabalhava numa empresa multinacional onde eu tinha carro, eu tinha celular, eu tinha plano de saúde, tinha um bom salário e tinha praticamente tudo que uma pessoa normal gostaria de ter. Então, assim, eu era bem feliz. É difícil deixar, né? E você fala assim, puxa, vou largar tudo isso para fazer, né, em busca de um sonho. E assim, como a gente sempre conversa muito e fala, vamos tentar manter um tempo assim para a gente ver se a gente consegue voltar a ter um bom salário, ter uma boa renda. E nós ficamos um tempo sem plano de saúde, nós ficamos um tempo com um carro somente. A gente teve algumas questões assim de economia para a gente conseguir alcançar tudo que a gente alcançou hoje, falando. Portanto, se você perguntar para mim, mas se você pudesse voltar atrás e, né, obviamente, sem sombra de dúvidas, eu teria feito isso muito antes. Você teria saído antes. O empreendedor é fantástico, né? Quando você começa a entender realmente o processo, né? E fazer a gestão do teu negócio, saber que você pode ganhar muito mais do que aquele salário, porque quando eu trabalhei nessas empresas, você era mais um, praticamente, né? Era muitas pessoas, acaba até 2.000 acomodando pessoas. um pouco, não? Acomoda um pouco? No meu caso, não, porque eu sempre fui ativo. uma pessoa bem ativa e sempre, se eu não conseguia ganhar promoções, eu não sossegava onde eu estava. Então, sabe? Você estava sempre em movimento ali. Sempre em movimento, sempre trabalhando, correndo atrás, aprendendo mais do que para sempre subir na carreira. E você lida com muitos empresários, né? Você compõe aí um grupo de empresários, né? Que é o BNI. E como é que você observa a evolução, digamos, do empreendedorismo? O empreendedor, ele vive de ciclos, né? Entra governo, sai governo, tira uma coisa, coloca outra, tem que pagar isso, a situação é mais complexa em determinados setores. Como que você observa, no geral, assim, o empreendedor?
Falando um pouco do BNI, que é a outra empresa que a gente tem aí, a super franquia aqui em Campos Gerais, eu vejo que o empresariado tem várias faixas, né? Então, tem aquele empresário que realmente está começando, que é aquele caso que eu tive lá atrás, então, Sim. 10 anos atrás, voltei, estava sozinho. E é isso que eu vejo dentro do BNI também. Então, os empresários entram, eles ficam ali sozinhos, fazem tudo, daqui a pouco eles começam a crescer, já tem um funcionário, 2 funcionários, e daqui a pouco eles estão numa outra fase que eles deixam o BNI muitas vezes para tentar fazer alguma coisa maior. Outros saem, voltam, vê a necessidade de voltar, porque vejo, puxa, eu perdi muitos clientes, porque o BNI nada mais é do que uma referenciação Sim. para os empresários, né? Então, uma rede de referências que você realmente trabalha com os empresários e ajuda os empresários dentro da cidade. Sim. Isso é muito bacana. Então, movimenta muito os negócios, serviços e comércio da cidade. E como que você fazia network naquela época? Na época, antes Hoje a gente antes faz do BNI, network, mas lá quando você saiu e começou o teu negócio. Ali você não tinha nem tempo de network. Não tinha muito tempo, na verdade. Tá? Não tinha muito tempo, porque como eu fazia tudo da parte administrativa, é muita coisa. Para ter ideia, hoje, só na área administrativa, na imobiliária, eu tenho 7 pessoas. Eu fazia o trabalho de 7 pessoas. Imagina. E nessa época que a gente iniciou, eu falo que a gente chegou aonde a gente chegou e até por conhecimento hoje, a nossa rede de contatos hoje é muito grande, independente dessa outra empresa que ele tem, né? Sim. A gente, não sei como que a gente chegou nisso, porque a gente ficou muito tempo fora de Ponta Grossa, eu não sou de Ponta Grossa, então a gente não tinha conhecimento nenhum das pessoas que estavam aqui, né? Então o Márcio tinha a rede de contato deles, eram os amigos de infância. Então, a gente não conhecia os empresários, eu não conhecia as empresas, eu conhecia muito pouco dos outros trabalhos que eu fiz. Eu trabalhei aqui com vendas em outras áreas, então a gente tinha um clientinho ou outro, né, eu falo. Mas muitos a gente não tinha contato, não tinha nada, era na raça. Então, a nossa rede de contatos aconteceu no boca a boca, no batendo de porta em porta. Não existia hoje o celular como a gente faz hoje, a facilidade de pegar o contato de alguém e mandar uma mensagem para poder conseguir falar com aquela pessoa, ver o imóvel dela ou fazer uma venda para ela. Isso não existia. Então, era batendo de porta em porta mesmo. Então, hoje eu penso como é que a gente conseguiu fazer essa rede de contatos tão grande que a gente tem hoje. A gente é da época do catálogo do telefone. Mais ou menos isso. Mais ou menos que isso. Você tinha que procurar. Foi realmente um trabalho formiguinho, um trabalho bom que a gente faz, sofrido. Que uma pessoa indica a outra e a gente vai crescendo devagarinho. Essa é a melhor maneira que eu digo de crescimento, porque é um crescimento sustentável e você fazendo a coisa certa, fazendo a coisa que as pessoas gostam da coisa certa, você acaba sendo indicado, né? Então é o terceiro episódio que vocês vão falar também, que é a questão da parte comercial, com o nosso atendimento, que é o diferencial que elas fazem. Só que isso daí tem que ter uma segurança por trás, porque não adianta elas fazerem um trabalho bom lá no comercial e nós, no administrativo, não dá esse resultado. Por isso, toda essa mudança que nós estamos fazendo hoje na imobiliária, que são os processos que a gente está colocando robô hoje na imobiliária para atendimento, mas estamos arrumando tudo isso para melhor atender o povo, né? Para melhor atender os nossos clientes. Então, isso que... colocar a empresa no mercado de inovação, né? Não tem como profissionalizar. Nosso sistema hoje está otimizado, então o próprio inquilino vai poder entrar no nosso sistema e pegar o boleto. Hoje eu coloco um clique, eu mando todos os boletos de uma vez. Nota fiscal, a mesma coisa. Antigamente tinha que fazer uma nota fiscal de cada vez. Hoje o sistema vai somente dar um clique, automaticamente é ligado já no site da prefeitura, já tira todas as notas, os proprietários recebem, rendimentos, tudo é para facilitar
os nossos clientes, tanto proprietários quanto inquilinos. E esses processos são necessários, né? Quanto a implantação da inteligência ali para ajudar, né, em todos esses processos. A gente acompanha aqui, né, a gente está no estúdio da Imbix, então a gente tem bastante contato aqui com as empresas pequenas, assim, que já colocam processos ali automatizados, elas já começam desde o início estruturadas, né? Sim. Como é que você percebe essa diferença de lá, você também, Diane, de lá atrás para agora? É muito mais fácil agora você Mais abrir uma fácil. empresa do que antigamente, com certeza. Dentro Muito mais fácil. Dentro dessa questão de processos. Sim, assim. os processos hoje são mais claros, mais fácil acesso, é muito mais fácil. Desde a questão da emissão de nota, né? Tudo, Antigamente era tão complexo, né? Sim. A emissão de nota e tudo mais. E o mercado imobiliário? Esse é um assunto que a gente está tratando na terceira temporada, falando sobre financiamento, temos uma colunista também, vamos falar sobre a parte da construção. Como é que você observa esse mercado? Você também, Jane? Eu percebi que ele vem crescendo, tem estatística de crescimento, né? Embora se indique aí uma retração da economia e espera lá, não vão pisar no freio, como é que estão as coisas? Como é que você vê esse momento? Vocês observam esse momento aí nosso? Eu acho que, como a gente falou na outra vez, né? Cada caso é um caso. Os clientes que a gente tem hoje não pelo menos desde o final do ano para cá, a gente tem percebido nessa confusão toda de financiamento, problemas com a Caixa. Agora os outros bancos também já estão tudo cheio, né? Porque daí teve o problema da Caixa, todo mundo foi para outros bancos. Uhum. Então, mesmo tendo tudo isso, o que acontece? As pessoas que têm recursos próprios, que têm outras formas de aquisição, que têm imóveis para permuta, ele continua se movimentando. Se movimenta, né? Então, ele vai segurar um pouquinho aquele que precisa muito do quase 100% de um financiamento, né? Esse ele está com um pouco mais de dificuldade, está tendo que ir com mais cautela. Mas os outros não, o pessoal continua se movimentando, né? Tenta uma permuta daqui, um parcelamento dali, tem um pouquinho aplicado, dá de entrada. As pessoas não param, na verdade, né? Até a Beth, que é outra colunista financiamento imobiliário, né? Uma das coisas que ela falou foi que há alguns anos a gente nunca esteve num momento melhor para financiamento, né? Se comparando as taxas de juros de financiamento com outras, né, outras taxas, muitas vezes com o próprio aluguel, se a pessoa não tem o seu imóvel próprio, né? Vocês acham que esse cenário está dessa forma, assim, na parte de aquisição? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem todo dia gente querendo saber de que forma que ela pode fazer para adquirir um imóvel. E sair um pouco daquela forma de que antes as pessoas nos procuravam, né, no ramo imobiliário para fazer, só ouvia falar da Caixa Econômica, né? Sim. Então, os outros bancos foram melhorando isso e eles estão ali junto. Estão tentando acompanhar os juros, né? Um briga daqui, briga dali, vai dando certo. Se tem dificuldade da entrada, tem muitos proprietários que entendem essa situação que está e acaba, às vezes, fazendo um parcelamento diferenciado, direto. A gente vai dando um jeito, a gente faz de tudo para não perder um negócio, né? O cliente, né? E hoje a permuta ajuda muito os negócios. Então sempre tem alguma coisa de bastante permuta, permuta. Né? Sim. É muito mais fácil de você fazer um negócio com um imóvel de menor valor. Então isso movimenta muito o mercado, porque o cara sempre quer comprar alguma coisinha a mais. E às vezes ao contrário também. Às vezes o cara tem uma coisa maior e ele quer, né, o filho vai embora, alguma coisa nesse sentido, ele quer voltar para um apartamento menor e aí ele vai fazer a permuta ao contrário, ele, né, vai pegar um outro apartamento menor e às vezes pega 2 apartamentos, o 100% de permuta, um fica daí para investimento, ele vai morar no outro, então sempre movimenta de uma maneira ou outra, ajuda o mercado a permuta.
E essa peculiaridade que você falou de cada pessoa, que antigamente, até a gente falou no episódio, né? Antigamente as pessoas compravam uma casa, elas ficavam a vida inteira nessa casa. Meus pais estão na mesma casa há não sei quantos anos. E hoje em dia não, né? As pessoas, a família vai diminuindo, né? Os filhos vão ganhando seus rumos. E as pessoas vão trocando, né? Elas passam para outro imóvel e tudo mais. É um outro formato, né? Hoje em dia. O formato que você está colocando agora, eu vejo também muito que as pessoas de hoje, os mais novos, né? Digamos da nossa idade aí para mais novos que nós, né? Eles têm eu brinco que é uma formiguinha, né? Não se aquietam. Eu fui num cliente ontem que eu até achei engraçado, ele tá morando numa casa linda, maravilhosa, e eu perguntei para ele, viu? Mas por que você quer vender? Faz 1 ano que ele mudou na casa. Nossa. Eu já fiz, acho que 5 mudanças em 6 anos. Mas a minha esposa que não se aquieta, ele brincou assim, mas graças a ela eu consegui o que eu tenho hoje. Então, o que ele fez? Aí ele começou a me falar de que imóvel ele foi primeiro, para o segundo, para o terceiro, ele foi me falando. Então, as pessoas hoje não se apegam mais de mudar numa casa e dizer, eu vou ficar aqui morando para sempre, vou ficar aqui 20 anos. As pessoas hoje em dia, elas querem mudar. Uhum. Elas querem, se tem uma oportunidade dela ganhar dinheiro com aquilo, ela mora um tempo, surgiu a oportunidade de vender por um valor maior, ela muda, ela vai para outro, de valor menor, daí ela vai para o próximo de um valor maior e assim por diante. E é um outro perfil, vocês percebem lá do outro perfil início? de pessoas. Diferente, né? Totalmente diferente. É totalmente diferente. As pessoas, nossos pais, moram numa casa, como você falou, 40 anos, no máximo que eles vão fazer é ir para um apartamento para se aquietar até o final. E as pessoas de hoje não. Elas mudam muitas vezes. E essa questão da faixa etária, das gerações, como que vocês observam a movimentação, por exemplo? Os mais jovens hoje em dia, eles estão buscando imóvel, eles estão indo atrás, ou ainda é a geração X aí? Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Não, eles fazem da mesma forma, como eu te falei, todo mundo quer ter o teu primeiro imóvel, né? Sim. Só que o primeiro imóvel, eles vão com um pouco mais de cautela, imóveis de menor valor, né? Então, vai com mais cuidado. Mas muda ali, mora 2, 3 anos e já quer ir para o outro. Eles querem ir para outro. Exatamente. Então, os mais novos, a gente percebe isso. As pessoas que adquirem os imóveis de casa que já tem família, elas ficam um pouco mais tempo, né? Porque elas têm uma certa dificuldade de ir para o próximo, né? Então, ela tem que pagar por um tempo aquele imóvel para depois pensar em trocar. Mas as pessoas solteiras, essas que compram um apartamento lá de 2 quartos, né? Pequeno, ele mora um tempinho ali, daí surgiu a oportunidade de vender, ele está vendendo e ele vai para outro. Ele não se apega, não. E isso o mercado se movimenta, né? Exatamente. Por isso está sempre se movimentando. E agora uma pergunta que não quer calar. Como é que é o trabalho em casal? Como é que vocês administram? Cada um tem a sua função, ninguém se mete na função do outro. Se tá bravo em casa, leva a braveza lá para imobiliária. Ela manda e eu obedeço. É simples assim. Fácil. Fácil de resolver. Já ouvi Na isso. verdade, essa parte eu acho que é bem tranquila entre a gente, tá? Primeiro que a gente não briga em casa. Porque tem gente que fala assim, não, vou trabalhar com não sei o que, com o marido, vou trabalhar com... Não, meu Deus, o dia inteiro, como é que vai ser isso? A gente fala de trabalho o tempo todo mesmo. A gente vai para casa, é na hora do almoço, é à noite, é o tempo todo. É automático, não tem o que fazer. Porque às vezes tem que resolver uma coisa, que às vezes tem o tempo ali, né? E a gente, para conversar, muitas vezes, algumas decisões tem que ser em casa, né? Porque no trabalho ali é muita gente, é toda hora, a gente não para, o tempo é dos clientes, vamos dizer assim, né? Sim. Então tem que ser em casa muitas vezes. Mas a gente não tem problema quanto a isso de brigar, a gente nunca brigou, não temos esse problema. Eu não me envolvo muito na área administrativa, a não ser que ele me peça uma ajuda com relação a um cliente ou outro, né? Uhum. E da minha parte também, eu às vezes, né? Pergunto, tiro uma ideia, se eu tô com dúvida de como fazer uma situação, mas ele não se envolve porque questão a parte de contratos, ele revisa, né, já é natural.
Se ele tem dúvida, ele não entende, ele pergunta, então a gente conversa, porque a parte de cartório, essa parte mais burocrática, então é comigo, né? Então a gente não tem problema quanto a isso, trabalhar junto, a gente trabalha muito bem, a gente se entende bem. Que bom, né? Porque Eu acho assim que um completa o outro, né? Então, como casamento, a gente fala às vezes um é muito barulhento, outro é quietinho, um né, fala demais, outro fala menos, um é mais sério, outro mais risonho. E assim a gente sempre se completa, no sentido de, no geral. Quando eu vejo que ela já às vezes não tá legal, eu chego e falo, e o que aconteceu? Eu já sei que aconteceu alguma coisa, às vezes, né? já sabe pela cara. E ela já chega e já, porque não sei o quê, porque aconteceu assim, porque aconteceu assado, porque, então vamos resolver, vamos tentar ver, vamos tentar. A gente sempre se ajuda no que é possível. Às vezes apura na parte comercial a questão de contratos. E por mais que a gente tenha as pessoas para fazer lá, às vezes tem um contrato, não pode ficar parado, não pode perder negócio. Ela chega para mim, puxa, você pode me ajudar a fazer o contrato? Por mais que eu revise o contrato, né? Mas obviamente, se precisar pôr para dentro para assinar o contrato, a gente faz. Faz também. Então eu paro o que eu estou fazendo e sento ali com ela, com a Thaís, com as pessoas com as corretoras. Vou fazer um pra tirar- contrato dia 24 de Para dezembro. tirar as informações, Ai, meu exatamente. Deus. Exatamente, é quando fizemos. Fizeram dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, sentamos lá e vamos fazer o O que contrato. é isso? Empreendedor, né? Você Exato. vai deixar o cliente, né? Não tem como, né? Porque no nosso ramo só vale o contrato assinado, Uhum. entendeu? Deixar a pessoa pensar, passa o Natal, chega dia 26 à tarde, a pessoa Já era. desistiu. Não Aham. quero mais comprar. Então, Isso é uma dica interessante. Eu já deixei também na contrato, não sei o quê, de repente, né? É que a pessoa, às vezes, Perde começa... cliente. Não que não seja bom para ela. Conversa- Ela começa a pensar vai demais. na casa de um amigo, do conta vizinho. Para muitas pessoas, Sim. e as pessoas começam a dar palpite, né? Aham. E a pessoa aquilo começa a começa ficar a com minar dúvida. muitas vezes, né? Exatamente. Então, às vezes, ela deixa... Já aconteceu isso. Da pessoa desistir com o contrato pronto, tudo, e passa um tempo, ela volta, Uhum. né? Passa alguns Se deixar dias ali. influenciar. Daí ela coloca as ideias no lugar e fala, não, eu vou realmente, né? Vamos seguir em frente. Mas é porque acontece muito isso. Então, a pessoa decidiu, tá tudo certo, tá tudo alinhado, então não pode enrolar. Não pode. Tem que ser rápido. E é isso, às vezes eu preciso de uma ajuda no financeiro, em algum probleminha que eu tenho de contrato, eu vou para ela e falo, Gi, você com esse jeitinho teu de comercial, esse proprietário tá meio exigente em alguma coisa, esse inquilino tá querendo um negócio que não é certo pela lei do inquilinato, mas vamos tentar conversar, vamos tentar ver. E aí ela vai, ajuda, resolve comercialmente, porque às vezes o cara não quer escutar o administrativo, o cara tá, sabe? Às vezes acontece uma coisinha ou outra e elas ajudam, e vice-versa. A gente também ajuda em algum momento que precise o comercial. Então é aquele negócio de um completar o outro. Nunca brigamos em 23 anos. Tudo bem. É difícil, né? E ela faz almoço todo dia ainda. Faz almoço, faz janta. Quando eu ouvi ela falar isso, eu falei, meu Deus do céu. Lá em casa nós chamamos ela de Super G. Cima. Viu, Mara? Lá em casa nós chamamos ela de Super G. Meu Deus do céu! Olha, tem que não é fácil. Hoje eu fiz almoço lá em casa, mas que nem uma louca. E daí já tinha que chegar, o horário, eu ficava pensando. Às vezes eu fico pensando ali, tô ali fazendo um negócio, eu não deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu penso isso todos os dias. Né? Porque como é que eu tô fazendo isso agora que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que ler um roteiro. É prazeroso também, né? É que isso faz parte do nosso dia a dia. Faz parte, né? Eu gosto muito de cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, então isso eu não vou deixar de fazer. Enquanto eles estiverem morando em casa, né? Sim. Eu vou fazer isso e faço com prazer. Eu não, apesar da correria, tudo, não é fácil mesmo. Mas eu gosto e vou continuar fazendo. E o que nós vamos para encerrar? Explorar, vamos aproveitar o Márcio aí, que ele tem amplo conhecimento do meio, tanto imobiliário, empresarial. O que nós vamos explorar para que ele entregue aí um conteúdo, algumas orientações, algumas dicas para o empresariado, para quem está começando, para quem está enfrentando uma dificuldade agora, que a gente tem muito, né? Tem muita gente que está aí, assim, aquela coisa assim, que consegue pagar as contas e fala, né?
e a gente tem que persistir muitas vezes, né? Continuar e tal. Vocês tiveram esse momento de não poder pagar ali um Plano de saúde. plano de saúde, mas pensando lá na frente, né? Então é bem legal vocês dividirem um pouco disso. Sim, o que eu dou de dica sempre? A pessoa tem que ter na cabeça dela o que ela quer, onde ela quer chegar. Então esse é o grande objetivo, né? E sempre cuidar muito da parte financeira, fluxo de caixa. Isso eu sempre digo para os empresários novos que estão começando, às vezes, ganhei meu primeiro contrato, já vou lá trocar de carro. Uhum. Não faça isso. Coloque, né, no dinheiro numa aplicação, segura um pouquinho. Tenha calma em algumas situações para a hora que você tiver melhor, que tiver sobrando dinheiro realmente, você vai lá e troca de carro, troca de casa e faz o que tem que ser feito, né? Primeiro você tem que investir na tua empresa, investir em sistema, investir em equipamento, investir em pessoas muitas vezes, que é difícil, né? A gente está vendo hoje a situação dos funcionários aí, que estão as gerações Y, Z, agora tem a Alpha, que a partir de 2010 já tem outra geração. Né, já não estão falando muito ainda isso no mercado da Alpha, mas já estão por aí mas trabalhando. Já estão aí, né? Nossa filha, praticamente, que hoje começou no mercado de trabalho já, está nessa geração Alpha aí, 2010 para cima. E há de se entender as gerações para você saber trabalhar com elas, não? Tem que se entender. As gerações, né? Porque tem as elas são imediatistas, eles querem retorno rápido. Espera. Até essa questão, às vezes, de uma mensagem. Problema. Né? Puxa, ligue para aquele rapaz lá, para aquele proprietário. Não, é WhatsApp, é difícil, então a gente tem que treinar. Eu tenho uma amiga que você liga para ela espera terminar de você ligar, daí ela manda mensagem e fala, que foi? Isso. O que você quer? E tudo é retorno financeiro. O que eu vou ganhar para fazer isso? Não querem mais conversar. O que eu vou ganhar para fazer isso? Como é que funciona? Sendo que na nossa época a gente era o primeiro a chegar e o último a sair, pelo menos eu era assim, para querer aprender, né? Tudo. Não me interessava a hora extra, não me interessava quanto que eu ia ganhar no final do mês, o importante era aprender. E essa geração é muito imediatista, muito rápida, ela quer saber já antes de se falar do cargo, ela já quer saber quanto que ela vai ganhar, e é difícil, mas a gente tem que se adaptar, é o que nós temos hoje no mercado, a gente tem que se adaptar, tentar treinamento. Esse é um ponto complexo, né, para o empresário. Isso é bem complexo, eu converso com muitos empresários, nós temos, né, através do Beni, nós temos aí 5 cidades, Guarapó, Verati, Castro, Campo Largo, Ponta Grossa, e todos os empresários que eu converso é a mesma reclamação. Dificuldade em funcionário. E é um problema de todos. Então, realmente é complicado. E até essa questão de líderes e funcionários, eu vejo bastante que hoje em dia se investe muito mais no funcionário do que se investia antigamente, né? Tanto ali em qualificação, em tudo mais. Não são todas as empresas, óbvio, mas muitas empresas têm essa maior preocupação. Eu vejo hoje até tem que se olhar até a parte psicológica, né? Você tem que entender. Realmente não é muito fácil para a gente administrar uma empresa e entender todos os processos e também compreender o lado do funcionário, né? O lado do colaborador, como que ele age e tudo mais. E aí você tem que entender também as gerações, né? Que cada um age de uma maneira, espera, interpreta de uma maneira. Então, realmente é uma tarefa bem difícil, bem complexa, né? Ser um empresário hoje em dia. Nem fale, é muito, muito difícil. Eu também, como diretor da CPG, nós estamos hoje lá fazendo câmeras de serviços. O que é? É uma demanda para os empresários também, onde o setor, por exemplo, de oficinas está se reunindo para tentar ver as dificuldades do setor e tentar melhorar
ver o que nós, a CPG, conseguimos, como diretores da CPG, conseguimos melhorar para aquele grupo de empresários, sentido do que ele tem dificuldades. Por exemplo, eu não consigo tirar um MEI do meu setor. Então, puxa, por que a gente não pode tentar ir na prefeitura, através da CPG, e tentar verificar se a gente não consegue melhorar isso para o empresário ter mais poder jurídico, ter mais, entendeu? Então isso é um outro setor. Treinamentos de funcionários também. Nós estávamos lá com o pessoal de oficinas e falaram, puxa, antigamente nós tínhamos treinamento. Então por que nós não fazer um trabalho junto com esse pessoal e a CPG ir lá, por exemplo, na federal, para tentar ver com eles se eles não conseguem, na Cefet, né? Não conseguem fazer um treinamento para esse pessoal para melhorar o mercado de trabalho. Então veja que legal, esse trabalho a gente também faz junto com, né, a BNI, a CPG, a gente está sempre tentando melhorar aí para ajudar os empresários na cidade. Essa é a nossa função também. Muito bem. E aí, chegamos ao final de mais um episódio, cadê? Olha, já chegou, olha o nosso horário, estamos passando já. Gente, adorei, muito bom conversar com vocês, né, e entender um pouquinho mais esse processo, o mercado, né, que a gente vem trazendo, né, com muitos conteúdos, né, voltado ao meio, e é um mercado crescente que, apesar de todas as dificuldades, né, ele se mantém, assim ali como outros setores, né, tem o agro também, que acaba conseguindo se manter, né, que tem essa movimentação e tudo mais. Então é isso, muito obrigada pela participação, Giane, muito obrigada. Obrigada a você. O que nós vamos falar no próximo episódio? Olha, já falamos tanto que eu não sei A gente se tem não mais sabe, coisa para a falar. gente não sabe nem se vai conseguir falar, né? Pois é. A gente vai conversar um pouquinho, acho que com a Thaís, né, que é a nossa gerente comercial também, que nos ajuda bastante. Trazer a Thaís aí pra gente conversar com ela. Ela é mais do cara a cara com o cliente, né? Então, ela tem alguma coisinha aí para passar Entendendo para nós um pouco também. mais sobre o atendimento, né? A parte comercial. Ainda bem que você tem uma boa comercial, não é, Márcio? Ainda bem. Né? Se não fosse minha comercial, nós acredito que não estaríamos onde nós estamos hoje. Eu tô precisando de uma comercial. Gente, eu adorei o bate-papo, muito bom. Vou te esperar também aqui em outros momentos, Márcio, para a gente falar sobre outros assuntos. É uma infinidade de coisas que a gente pode abordar, né? E principalmente ligado ao meio empresarial, né? É muito legal, a gente gosta aqui de trazer orientações, experiências e coisas práticas para que as pessoas absorvam esse conteúdo e utilizem, inclusive, né? Possam colocar no seu dia a dia e até ter insights, assim, né, de pensar, olha, de repente, né, isso pode ser feito, e entender também que as dificuldades, elas acontecem em todos os ambientes, né, a gente passa por momentos difíceis, mas daqui a pouco a gente consegue vencer. Todos os ambientes, né, a gente fala que o empresário que é empresário tem que quebrar pelo menos uma vez na vida. Né? Diz que quem não quebrou pelo menos uma, duas vezes não sabe nada do que é empresário. Não sabe o que é empresário. Exatamente isso. Bom, então tá bom. Te agradeço, né, Mara, por esse episódio aí. É muito bacana a gente estar conversando um pouco com os empresários, mostrando sobre a nossa empresa, e espero sempre estar ajudando o ramo empresarial através da imobiliária, através do BNI, através da CPG, e sempre tentando melhorar aí para o nosso empresariado que sofre tanto com essas leis, com esses governos, infelizmente, que nós temos, e é trabalhoso, mas no final tudo vai dar certo. Força e vamos em frente. Vamos em frente. Obrigada, Giane. Obrigada a você. E a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse episódio, se achou relevante, você encaminha para alguém, dá um like, conta pra gente. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda também, a gente encaminha para eles poderem responder. E não esquece de seguir a gente em outras plataformas. Nós estamos no Spotify. Você também acompanha a gente lá no YouTube, são os episódios na íntegra.
No Instagram e no Facebook vocês acompanham nossos cortes. Então, em todas as plataformas, algum conteúdo nosso você vai acompanhar. Então, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!